Boa tarde a todos. Quero dizer que não é fácil ser o último orador depois de 2 dias em que compareceram à tribuna oradores tão brilhantes como os que vejo aqui nessa lista e como aqueles que eu acabo de testemunhar. Quero saudar inicialmente meu colega e amigo Dias Toffoli, ministro, como todos puderam ver, de opiniões firmes e fortes. Jamais deixou de enfrentar uma polêmica, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Tribunal Superior Eleitoral. É um jovem ministro que, como todos podem ver, muito promete e terá uma grande carreira promissora, sobretudo pela personalidade que ele ostenta. Quero cumprimentar também o meu colega de mesa, também orador brilhante, o doutor Pedro Paulo Carriello, que traz aqui o aporte do tribuno do júri, emotivo, também incisivo, mas que trouxe à baila alguns temas importantes, sobretudo o tema do HC, o habeas corpus, que hoje é um tema que está sendo debatido nas cortes superiores, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, em que se discute se deve continuar o HC sendo conhecido com essa amplitude histórica com que ele vem sendo conhecido, ou se nós devemos nos vergar, se nós devemos, de certa maneira, sucumbir ante o grande número desse tipo de ações, não são recursos, que aportam não apenas na Suprema Corte, mas nos tribunais superiores. Para tranquilizá-lo, doutor Pedro Paulo, quero dizer que ainda majoritariamente, sobretudo na segunda turma que eu integro, o conhecimento é amplo porque se entende que o habeas corpus é a última ratio da defesa, é o último derradeiro instrumento do cidadão para proteger os seus direitos fundamentais, sobretudo o direito de ir e vir. Quero aproveitar também, antes de iniciar a minha fala, que não se estenderá por muito tempo, quero cumprimentar o professor Luiz Gustavo Grandinetti, que nos relatava a enorme dificuldade que ele teve, mas, evidentemente, que enfrentou com sucesso para organizar esse 2º Seminário Internacional de Ciências Criminais do Rio de Janeiro. Eu muito agradeço esse honroso convite que me fez para participar e, finalmente, cumprimentar e dizer que é uma honra ter conhecido agora pessoalmente o professor Luigi Ferrajoli, que em boa hora foi homenageado pela Universidade Gama Filho com o título de professor honoris causa. Meus parabéns, professor, homenagem extremamente merecida e que já era tempo que o Brasil o contemplasse com este mais um título acadêmico em sua fecunda carreira. Eu vinha no carro do aeroporto para cá, e o ministro Toffoli, de forma acertada, ao meu ver, disse a mim o seguinte: Lewandowski, nós vamos para um seminário em que vai se discutir o garantismo, mas o garantismo não é uma coisa nova, não é uma novidade, é algo que já existe há muito tempo. E, de fato, eu caí em mim e vi realmente que o garantismo, na verdade, não é uma teoria, não é uma doutrina, é um modo de ver o direito penal, um modo de visualizar a persecução penal do Estado, e que vem desde, para não mergulharmos mais profundamente na história, desde os tempos do nosso conhecido Cesare Beccaria, que escreveu um livro importantíssimo no século XVIII, dentro do contexto do iluminismo, Dei delitti delle pene,
em que ele justamente levantava essa necessidade de que a resposta penal do Estado deveria ser proporcional à ofensa, à lesão social praticada pelo agente criminoso. Ele também, nesse famoso livro, se insurgia contra as penas cruéis e infamantes, expressão essa que depois foi incorporada até à Constituição norte-americana, ou dos Estados Unidos da América, de 1787, e até hoje esta expressão, em que se veda penas cruéis e infamantes, serve de base para que a Suprema Corte daquele país irmão, ora entenda que a pena de morte é inconstitucional, ora entenda que ela é constitucional, dependendo da maioria ocasional que se forma naquela Casa da Justiça, porque, como nós sabemos, a nomeação é sempre política, ora prevalece um viés mais conservador, ora prevalece um viés mais progressista, dependendo a origem da nomeação, se vinda do Partido Republicano ou se vinda do Partido Democrata. Mas a verdade é que o garantismo hoje foi reformulado, reavivado pelo eminente jurista Luigi Ferrajoli, que nos trouxe alguns aportes muito interessantes com relação a este viés, como eu disse, esse modo de encararmos, de um lado, a persecução penal do Estado e, de outro lado, a defesa dos direitos fundamentais. Eu penso que o garantismo, eu sei que isto foi discutido ao longo de 2 dias, o garantismo nada mais é do que empreender aquele que aplica o direito penal, empreender o máximo de respeito aos direitos e garantias fundamentais que são afiançadas aos cidadãos dos respectivos ordenamentos legais, de um lado. E, de outro lado, também, seguindo uma tradição que vem de Cesare, de Beccaria, é fazer com que a resposta penal do Estado seja proporcional à lesão social produzida pelo agente criminoso. Mas uma das questões que me parece extremamente importante e que foi trazida pelo professor Luigi Ferrajoli e discutida em várias obras, mas, sobretudo, na mais conhecida dele, Direito e Razão, que foi aqui trazida à baila também em boa hora pelo doutor Pedro Paulo Carriello, aquele seu livro seminal Direito e Razão, é dizer que deve haver, no âmbito do direito penal, uma separação muito clara entre direito e moral, porque a moral comporta uma certa dose de subjetivismo, e o direito nada mais é do que um conjunto de regras de comportamento de caráter eminentemente objetivo. E eu me lembro das aulas do grande filósofo brasileiro Miguel Reale, que dizia o seguinte: o direito é o mínimo ético, são aquelas regras de convivência mínima que permitem a sobrevivência da sociedade, nada mais do que isso. Portanto, por esse enunciado, já se vê logo que o direito ele ocupa um espaço, um campo muito maior, muito menor do que a moral, que é muito mais abrangente, é mais relativa, é mais subjetiva. Então, o professor Luigi Ferrajoli, a meu ver, traz esse importante aporte. Mas Sua Excelência, o professor Luigi Ferrajoli, diz o seguinte: olha, apesar disso, o garantismo supera o mero positivismo. Não basta uma leitura literal da lei, porque o garantismo, diz o professor, é, ao mesmo tempo, uma teoria crítica e uma filosofia política do direito penal. Portanto, aplicar o direito literalmente foge completamente dos cânones ou da ideia da concepção do garantismo.
O que me parece importante nesse tema que nós vamos ferir agora, nesta última palestra, que é o garantismo e atividade do Supremo Tribunal Federal, ou constitucionalismo contemporâneo, o que me parece importante é dizer que, com a promulgação da Constituição de 1988, que Ulisses Guimarães chamava de Constituição Cidadã, houve uma ruptura total e completa com o passado autoritário que vivemos no país desde 1964, sob a égide da Constituição de 67 e 69, nós inauguramos um Estado democrático de direito. Nós operamos uma transição de um Estado autoritário, ditatorial, para uma nova era de esperança no campo dos direitos fundamentais. Este Estado democrático de direito, ele se assenta, como diz o artigo 1º da nossa Carta Magna, sobre alguns valores básicos, fundamentais. O valor da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dentre outros valores importantes que devem ser considerados por todos os aplicadores do direito. E não é por menos que justamente esses valores estão consignados logo no artigo 1º da nossa Carta Magna, na porta de entrada, como que a significar que toda a interpretação, não só da Constituição, mas também da legislação ordinária, da legislação infraconstitucional, deve se dar a partir desta perspectiva hermenêutica, que é a perspectiva dos direitos fundamentais, que estão arrolados exaustivamente no artigo 5º da nossa Constituição, e que, aliás, trazem implicitamente um princípio dos mais importantes que hoje rege a hermenêutica constitucional moderna no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, que é a proibição do retrocesso. Ou seja, nem o juiz, nem o administrador, e muito menos o legislador, podem, em termos de direitos humanos, retroceder no tempo ou retirar do cidadão algo que integra o seu patrimônio de direitos e garantias fundamentais. Os constituintes de 88 fizeram mais do que isso. Eles construíram um Supremo Tribunal Federal e um judiciário, de modo geral, autônomo e capacitado para dar concreção, como foi dito aqui, a esses direitos e garantias fundamentais e intervir de forma mais eficaz na realidade social. E, além disso, colocaram à disposição da cidadania, de modo geral, que se vê a braços com aquilo que o sociólogo português Boaventura Sousa Santos chamou de explosão de litigiosidade, um conjunto de instrumentos processuais para efetivar o direito. Daí, de certa maneira, a crise do Poder Judiciário, que se vê a braços hoje com mais de 90 milhões de processos em tramitação, segundo os últimos dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para apenas 18 mil juízes brasileiros, nos mais diversos ramos, o juiz estadual, juiz federal, juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, etc., quase que uma missão impossível. Mas nós haveremos de encontrar caminhos para dar vazão a essa litigiosidade contida que, de repente, se rompe qual um dique rompido de uma represa dos cidadãos em busca dos direitos em face do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal não se furtou esta missão de guardião da Constituição, de supremo guardião da Constituição, e gradualmente vai assumindo um espaço de modo a interpretar a legislação infraconstitucional e a própria Constituição à luz dos valores e princípios fundamentais sobre os quais ela se assenta. E passa, então, não apenas o Poder Judiciário, mas o próprio, não apenas o Supremo Tribunal Federal, mas o próprio Poder Judiciário ser acusado de um ativismo judicial. Numa perspectiva negativa, evidentemente, segundo os críticos,
mas que eu prefiro chamar de um protagonismo judicial. Isso porque o Poder Judiciário, de modo geral, e o Supremo Tribunal Federal, em particular, ele passa a atuar em situações críticas quando há um impasse, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo, quando esses dois poderes, pelas mais variadas razões, não conseguem chegar a uma solução de consenso. Então, vem o Supremo Tribunal Federal e dá a solução para os vários temas que lhes são submetidos e que, de certa maneira, não podem ser resolvidos adequadamente pelo Legislativo, seja em função do enorme número de partidos políticos que temos hoje no Brasil, 25 no Congresso, atuando, 32 aprovados já, inclusive agora pelo TSE, e o ministro Toffoli tem trabalhado nessa questão, inclusive com uma visão crítica, e o Supremo Tribunal Federal tem resolvido, e o Executivo, de outro lado, também paralisado pelo seu gigantismo, pela crise econômica internacional, que também encontra reverberação no Brasil, e o Supremo, com 6 votos, resolve qualquer questão que lhe é submetida, e tem que resolver, porque nós temos aqui no Brasil e também em outros países democráticos o princípio de que o Estado não pode negar-se à prestação judicional. Colocado o pleito, o judiciário tem que decidir. E assim nós decidimos, por exemplo, a questão dos direitos dos casais homoafetivos, a questão das cotas raciais nas universidades, a questão da greve dos servidores públicos, das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, o Estatuto das Terras Indígenas, a questão da fidelidade partidária e vários outros assuntos polêmicos, mas que não conseguem ser resolvidos nos foros próprios, sobretudo no Parlamento, e vêm para o Judiciário, e nós somos quase que obrigados a resolver esses temas, sempre à luz dos valores e princípios maiores da Constituição. Na área criminal, e agora já adentrando ao tema, o Supremo Tribunal Federal passou a constituir também um importante bastião, uma importante fortaleza de resistência contra a exploração midiática do sentimento de medo e de insegurança da população, que estimula o endurecimento da resposta penal do Estado. O cidadão com medo, inseguro, a mídia insufla ou aproveita-se desse medo e a população exige, sobretudo do parlamento, uma resposta adequada, entre aspas. A mídia, de certa maneira, sensibilizando os políticos, permite que se reproduzam aqui movimentos conservadores desenvolvidos no exterior, como aquele famoso movimento Law and Order, ou o movimento que nós traduzimos aqui de tolerância zero, que tem levado a tentativas de se introduzir no Brasil a pena de morte, a redução da maioridade penal, a majoração de penas para certos crimes que, de certa maneira, não têm maior repercussão, maior gravidade no que diz respeito à lesão social que produzem, e a existência e a exigência de encarceramento sistemático, sempre, dos réus, dos acusados, mesmo em face de delitos menores. O estelionato, por exemplo, de alguém que não apresenta uma periculosidade social porque, enfim, fraudou um cheque, uma promissória, qual é o sentido de colocar uma pessoa desta, que praticou um crime dessa natureza, junto com criminosos de alta periculosidade em cárcere fechado? Mas a verdade é que este sentimento difuso, que é magnificado pela mídia e que encontra repercussão no parlamento, ele reverbera também, contamina autoridades policiais, membros do Ministério Público, juízes e criminais, juízes e tribunais, que exacerbam
a resposta penal à criminalidade, aplicando o direito, muitas vezes, em sua literalidade. Muitas vezes o juiz ou promotor, isolado numa comarca longínqua, diante de um caso rumoroso, explorado pela imprensa, ele se vê, de certo modo, acuado e aplica a lei literalmente com o máximo de rigor. Isso é temperado pelos tribunais, isso chega ao Supremo Tribunal Federal, que, com sua função contramajoritária, faz uma leitura da legislação ordinária penal à luz exatamente desses valores e princípios da Constituição Federal. Portanto, ele vai além da letra fria da lei penal. É por isso que eu disse que o Supremo Tribunal Federal hoje é um baluarte, é um bastião, é uma fortaleza de resistência contra esse direito penal máximo, que ressurge em função do medo e temor da população explorada pela imprensa. E o Supremo faz isto, sobretudo, por meio de dois instrumentos importantes. O primeiro deles é o habeas corpus, em boa hora defendido aqui pelo nosso eminente defensor público, pelo ministro Toffoli, que está com o serviço absolutamente em dia nesta área. Ele concede ou indefere as liminares num prazo rapidíssimo, 24, 48 horas, mas que o Supremo tem conhecido desses habeas corpus com a maior largueza possível, pelo menos até este momento, porque é um dos remédios constitucionais mais importantes para a defesa desse bem maior, que é a liberdade de ir e vir do cidadão. Além dos habeas corpus amplamente conhecidos pela Suprema Corte, hoje ela tem mais um instrumento importante, que são as súmulas vinculantes, introduzidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004. As súmulas vinculantes são decisões reiteradas, tomadas em matéria constitucional, que são transformadas em pequenos enunciados que vinculam hoje não apenas a administração pública, o executivo, portanto, mas também todo o judiciário. Não vincula o parlamento, porque o parlamento é soberano, ele pode mudar até a própria Constituição. Mas a verdade é que é um instrumento muito importante para estabelecer paradigmas nos mais distintos campos e, sobretudo, no campo do direito penal. E aí eu me permito, minhas senhoras e meus senhores, fazer menção a duas súmulas importantes, a súmula de número 11 e a súmula de número 14. A primeira delas, a de número 11, ela, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, disciplina e limita o uso das algemas. Até então, até a edição dessa súmula, usadas de forma absolutamente indiscriminada. O seu emprego hoje, pela súmula 11, só é permitida nos casos de resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física daquele que é conduzido ou de algum terceiro. A outra súmula, a súmula número 14, ela se baseia no princípio constitucional da ampla defesa e da publicidade dos atos estatais. O que diz essa súmula 14? Ela garante à pessoa investigada ou ao seu representante legal o amplo acesso a todos os elementos de prova documentados em qualquer procedimento que esteja ou tivesse sido instaurado, ou tenha sido instaurado contra esta mesma pessoa. Inicialmente, a ideia nossa é que isto se restringisse aos inquéritos policiais, mas hoje se deu uma compreensão ampla em qualquer investigação que se faça contra o cidadão, seja no âmbito administrativo, parlamentar ou, enfim, acadêmico. Tudo aquilo que estiver nos autos pode ser acessado por aquele que é objeto da investigação. É um grande avanço. No campo jurisdicional, propriamente dito, o Supremo Tribunal avançou também bastante. O ministro Toffoli trouxe aqui algumas
alguns exemplos desses avanços e fez algo que eu não farei. Ele trouxe alguns exemplos da Corte Eleitoral, onde ele judica com muita proficiência. Mas eu queria lembrar que, numa decisão muito importante, tomada no HC 87.585, a Corte entendeu que a prisão do depositário infiel era inconstitucional. Por quê? Porque disse-se naquele HC que prevalecia entre nós a regra do Pacto de São José da Costa Rica, aquele pacto interamericano de proteção dos direitos fundamentais, que o Brasil adotou e internalizou, que proíbe a prisão civil por dívidas. Então, considerou-se, naquele momento, que os tratados internacionais subscritos pelo Brasil tinham não um status, uma hierarquia constitucional, como queria o ministro Celso de Mello, mas um status de supralegalidade. Estavam entre a Constituição e acima e as normas ordinárias. Portanto, encontravam-se acima das normas ordinárias, e isto já foi, a meu ver, um enorme avanço, mas a verdade é que se caminha para eliminar totalmente a prisão civil por dívidas, quaisquer que sejam elas, em nosso país, a partir deste pronunciamento paradigmático. Uma outra linha de pronunciamentos diz respeito ao chamado princípio da insignificância em matéria penal. Como eu lhes disse, dentro da perspectiva garantista, se situa exatamente essa concepção de que a resposta penal do Estado tem que ser proporcional à lesão praticada pelo agente. Então, há determinados comportamentos que são insignificantes do ponto de vista penal. Então, emerge assim o princípio da insignificância, ou chamado delito de bagatela. E, então, para o Supremo Tribunal Federal, ele repete sempre aquela máxima, velha máxima romana, o brocardo jurídico romano, de minimis non curat praetor, ou seja, o juiz não lida com pequenas coisas, com bagatelas, o juiz só lida com grandes questões. Então, o Supremo tem afirmado em várias decisões, sobretudo a partir de uma perspectiva inaugurada pelo ministro Celso de Mello, que situações caracterizadas pela conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzida reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, estes comportamentos não são objetos, ou não pode ser objeto de persecução penal. Pode ser, eventualmente, objeto de outra área do direito, de uma indenização no plano civil, ou de uma sanção no plano administrativo, mas não comportam uma resposta penal do Estado. Não quero me alongar muito, mas eu acho importante para mim dizer que o Supremo Tribunal, instado mediante vários habeas corpus, ele elaborou uma verdadeira doutrina das CPIs, das comissões parlamentares de inquérito, estabelecendo regras que devem conter, digamos assim, os arroubos desta ação investigatória parlamentar, muitas vezes contaminada pelo, digamos assim, entusiasmo político dos investigadores. E um dos grandes dogmas que se afirmou, que o Supremo Tribunal afirmou ao longo de várias decisões, é o direito de os investigados permanecerem em silêncio perante as CPIs, de modo a evitar a autoincriminação. Então, hoje, nós já temos até uma chapa, quando entra um HC de alguém que está sendo objeto de uma CPI, ele nem logo ingressa com habeas corpus e ele obtém de nós o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. Outro aspecto muito importante, eu testemunhei várias ações em que o ministro Toffoli se pronunciou nesse sentido, é de que, na área tributária penal, o Supremo não admite que se inicie a persecução penal
antes de encerrada a fase da constituição administrativa do crédito tributário. Isso tem lógica, é importante, porque muitas vezes, e no passado era assim, o fisco ingressava com uma cobrança administrativa de um tributo qualquer. E, ao mesmo tempo, representava o Ministério Público, que ingressava com uma ação penal. A ação penal, muitas vezes, caminhava mais rapidamente e, eventualmente, o indiciado e depois réu era condenado e, ao fim e ao cabo do processo administrativo fiscal com os vários recursos, constatava-se que ele nada devia ao fisco. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal exige, não, primeiro tem que estar constituído o crédito tributário. Deve haver um trânsito em julgado, digamos assim, entre aspas, na área administrativa, para só então o Ministério Público, se for o caso, ingressar com ação penal. Houve um outro caso muito interessante, mas isto foi numa ação, numa DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, de número 54, relatado pelo ministro Marco Aurélio, em que o Supremo, vejam, quase que numa atividade legislativa, ele incluiu uma nova excludente de ilicitude no universo jurídico, justamente no caso dos abortos anencéfalos, dos abortos de fetos anencéfalos. Uma grande discussão, isso não se resolvia no parlamento em função das bancadas religiosas que entendem, por razões que não me cabe discutir aqui, que a vida é absolutamente sagrada e intocável, que não se poderia praticar o feto que nasce sem cérebro, abortar do feto sem cérebro. E lembro que o nosso Código Penal já descriminaliza o aborto em duas situações: quando a gravidez resulta de estupro ou quando há perigo de vida para a gestante. Então, já o Código Civil já considera isso uma excludente de ilicitude, mas o Supremo reconheceu mais uma numa ação objetiva, em que ele examinou um caso à luz da própria Constituição. O ministro Toffoli já fez menção a alguns casos que me parecem extremamente importantes. Por exemplo, o Supremo reconheceu a possibilidade de progressão de regime e de liberdade provisória nos casos de crimes hediondos, em especial no tráfico de drogas. Isso se deu no HC 82.959, de relatoria do ministro Marco Aurélio, no HC 104.339, do ministro Gilmar Mendes. O ministro Dias Toffoli, ele relatou um leading case, como nós dizemos, copiando da terminologia anglo-saxônica, um caso paradigmático, que foi exatamente no HC 111.840, em que Sua Excelência o ministro Toffoli afastou a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado no caso de crimes hediondos, deixando isto ao prudente arbítrio dos juízes. Então, a Constituição, a lei dos crimes hediondos estabelecia que, necessariamente, o regime teria que ser fechado e cumprido integralmente nesta situação. Outro exemplo interessante, também no HC, o HC de número 97.256, foi relatado pelo ministro Aires Brito, recém-aposentado, foi considerar inconstitucional a vedação da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos no caso de tráfico de drogas, quando a condenação era inferior a 4 anos. E isto se dá, é uma possibilidade que se abre no caso de crimes comuns. Mas a lei ordinária dizia, não, quando se trata de tráfico de drogas, crime hediondo, não é possível esta conversão. Retirando-se do juiz essa possibilidade, examinando o caso concreto, atenuar a rigidez da lei penal, e, de outro lado, aplicar exatamente o princípio magno referido pelo ministro Toffoli, que é o princípio da individualização da pena, esculpido na nossa Constituição, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Eu, de minha relatoria, e permitam-me trazer também à baila um exemplo de um caso que eu relatei, foi na ação direta de inconstitucionalidade 3.112,
em que se discutia o Estatuto do Desarmamento. Várias entidades favoráveis ao porte de arma queriam considerar inconstitucional esse Estatuto do Desarmamento, que até hoje está em vigor. Ele, de modo geral, foi considerado constitucional com algumas ressalvas. Eu, por exemplo, reconheci a inconstitucionalidade, e nisto foi acompanhado pelo plenário, da impossibilidade ou da proibição da concessão de liberdade provisória nos casos de uso de porte ou uso ilegal de arma proibida ou de uso restrito, do comércio ilegal de arma de fogo ou de tráfico internacional de drogas. Então, o Supremo, a partir do meu voto, entendeu que a vedação da liberdade provisória, neste caso, feriria, de um lado, o princípio da não culpabilidade, ou da presunção de inocência, já trazido à colação pelo nosso defensor público, e, de outro lado, também um princípio implícito na Constituição que veda a prisão ex lege, ou diretamente da lei. O legislativo ou o legislador não pode determinar a prisão em abstrato de quem quer que seja. Quem faz isto, e essa é uma determinação constitucional, é o juiz e de forma fundamentada, sob pena de anulação do decreto de prisão, e que nós fazemos isto quase que diariamente em nossa atividade no Supremo Tribunal Federal. Isto, evidentemente, sem prejuízo do juiz decretar, se quiser, de forma fundamentada, a prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu quero, já terminando como penúltimo caso, eminente desembargador, presidente dessa mesa, a quem saúdo também efusivamente, doutor Eduardo Mair, que é um reconhecido constitucionalista, quero trazer à baila dois casos, um que refiro de memória, que diz respeito à lei das contravenções penais. O nosso defensor público estava preocupado, e com muita razão, da prevalência dessa lei de contravenção penal, e trata dos delitos anões, como diziam os antigos doutrinadores, que hoje foi, de certa maneira, reavivada. Eu me lembro, talvez o ministro Toffoli possa me ajudar aqui a rememorar, na semana retrasada, o Supremo, no habeas corpus que foi levado ao plenário, das turmas ao plenário, afetado ao plenário, como se diz, considerou inconstitucional o, salvo engano, o artigo 25 da Lei das Contravenções Penais, que determinava a prisão de qualquer cidadão que portasse uma gazua, uma chave de fenda, uma chave falsa e que estivesse desempregado ou que fosse reincidente em crime qualquer ou tivesse um antecedente num crime qualquer. O Supremo Tribunal declarou incidentalmente inconstitucional, retirou do universo jurídico este dispositivo da Lei das Contravenções, por dois motivos. Primeiramente, porque tratava de forma desigual os cidadãos. Quer dizer, alguém carente do ponto de vista econômico, ou que, porventura, tivesse tido a infelicidade de ter envolvimento com a justiça penal, ele seria tratado de forma desigual como um cidadão com outras condições. E, de outro lado, e esse foi um argumento que eu trouxe, eu lembrei que a Lei das Contravenções Penais é de 1940, foi editado sob a égide da chamada Constituição, ou da Carta Polaca, que inaugurou o Estado Novo no Brasil, e foi baixado por um decreto-lei de Getúlio Vargas, quando nem se cogitava de Constituição e muito menos de direitos fundamentais. E quando a verdadeira Constituição, segundo muitos doutrinadores, era, na verdade, o Código Civil, que protegia fundamentalmente, o Código Civil de 1916, a propriedade privada. Então, este dispositivo da Lei das Contravenções Penais era um dispositivo que, na verdade, muito mais do que proteger a liberdade do cidadão, garantir os direitos fundamentais do cidadão, garantia a propriedade da sociedade de modo geral. Em outro caso também, no HC 115.046, de que eu fui relator, a turma deferiu a ordem num caso muito interessante. Alguns guardadores de carro em Minas Gerais, acho que no Rio de Janeiro são chamados de flanelinhas,
foram detidos e processados na Lei de Contravenções Penais. Por que razão? Porque, segundo a Lei das Contravenções Penais, estavam exercendo atividade sem o registro, no caso, na Prefeitura de Belo Horizonte. Isso é, evidentemente, um absurdo, e o Supremo Tribunal Federal, à luz dos princípios maiores da Constituição, deferiu a ordem para trancar a ação penal instaurada contra estes flanelinhas. Por fim, minhas senhoras e meus senhores, ilustrada mesa diretora dos trabalhos, eu quero também ferir um ponto que já foi levantado pelo nosso eminente doutor Pedro Paulo Carriello, eminente defensor público, que é a questão dos embargos infringentes. A mim me parece que foi também um julgamento extremamente emblemático, comentado em todo o país, e foi pronunciado esse julgamento no bojo da ação penal 470. Eu não quero me pronunciar sobre esta ação, não tenho a liberdade de fazê-lo como fez o nosso defensor público, mas eu quero apenas lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso, quando foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal, disse que aquilo, na história do Supremo Tribunal Federal, era um ponto fora da curva. Mas não é preciso dizer para bons entendedores. Mas, realmente, por uma votação apertadíssima, o Supremo Tribunal, por 6-5, reconheceu que esse recurso, que estava previsto apenas no regimento interno, continuava em pleno vigor, não obstante a superveniência de uma lei ordinária, portanto, editada pelo Parlamento, que regulava o procedimento penal nos tribunais superiores, embora essa lei não tivesse feito menção a esse recurso. O Supremo Tribunal entendeu, sobretudo pelas palavras do eminente ministro Celso de Mello, que, em razão do princípio da ampla defesa e do contraditório, e também tendo em conta o fato de que os réus não poderiam ser surpreendidos com a supressão de um recurso expressamente previsto no regimento interno, na lei interna da Corte, estes embargos infringentes deveriam ser tidos como rígidos e existentes para todos os efeitos. Então, estes são, minhas senhoras e meus senhores, meus prezados colegas, professores e integrantes da mesa, esses são alguns exemplos da perspectiva garantista adotada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Postura essa, diga-se, que o Supremo sempre adotou desde a sua fundação. Muito obrigado.